Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Andressa Vailão e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os tipos de sujeito. Isso mesmo, início de análise sintática. Quando você pergunta para qualquer pessoa, você gosta de língua portuguesa e a pessoa fala que não gosta, com certeza teve relação com sintaxe. E esse início com tipos de sujeito é a base de tudo, então você entendendo o sujeito, você vai compreender predicado, vai compreender transitividade verbal e não carregará mais esse trauma que muitos e muitos carregam aí devido à análise sintática, certo? Então vamos iniciar com os tipos de sujeito, certo? O primeiro deles que nós temos aqui é o sujeito determinado simples. Vamos entender o que é sujeito. Sujeito não precisa ser necessariamente uma pessoa. Sujeito pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser qualquer coisa que eu esteja falando, ou que recebe ação, ou que pratica uma ação, ou simplesmente é algo ou alguém de quem eu falo determinada coisa, determinada ação, sujeito. Como eu faço para identificar o meu sujeito da frase? É sempre importante, eu gosto de falar isso para todo mundo, e você já conheceu na vida algum amigo fofoqueiro? Algum amigo, uma amiga, que sempre quando você perguntava algo, te dava a resposta que você buscava. Então, este amigo na sintaxe que é fofoqueiro e conta para todo mundo quem é o sujeito, é o verbo, certo? Por exemplo, nessa primeira frase, a professora explicou a matéria. Vamos encontrar o verbo. Qual seria o verbo dessa frase, lindo? A professora explicou a matéria. Explicou. Aí eu preciso perguntar para o meu verbo. Quem ou o que explicou a matéria? A professora. Então, a professora é o meu sujeito da frase. E dentro dessa casa do meu sujeito, eu tenho um núcleo, que é a palavra principal, que nesse caso é professora. Que você pensa, minha casa do sujeito é a professora. Qual que é a palavra mais importante? É o a? É sobre o a que eu estou falando? Não, é sobre a professora. Então, ela é o meu núcleo. E por que nós chamamos de sujeito determinado simples? Porque eu tenho apenas um núcleo. Não falo de um sujeito, mas um núcleo, que é professora. E o sujeito simples, ele vai sempre aparecer na frase, sempre. Por isso que eu chamo de sujeito determinado simples. Ele vai aparecer e apresentará apenas um núcleo. O próximo, nós temos o sujeito determinado composto. Como eu expliquei no vídeo anterior sobre período simples e composto, o que eu ensinei? Que tudo na gramática que eu escuto, que eu leio falando sobre simples é uma coisa só. Mais de uma coisa é composto. E qual seria essa coisa no caso de sujeito? São núcleos. Então, quando eu tenho um núcleo dentro da minha casa do sujeito, eu classifico como simples. Quando eu tenho mais de um núcleo, eu classifico como composto. Por exemplo, o aluno e a aluna participaram da aula. Qual seria o verbo dessa frase? Lindo, participaram. Aí eu faço a pergunta para o verbo porque ele é fofoqueiro. Quem participou da aula? O aluno e a aluna. Isso, o aluno e a aluna. Eu estou falando de duas coisas distintas. Aluno, aluna. Então eu tenho dois núcleos dentro da minha casa do sujeito. Por isso eu tenho um sujeito determinado composto, por eu ter esses dois núcleos. Agora vem um sujeito um pouquinho mais complexo, que alguns alunos ainda confundem, que é o sujeito oculto. Sujeito oculto seria um sujeito escondido. Ele não aparece na frase, mas é identificado pelo contexto ou pelo verbo. Por exemplo, estudamos muito para a prova. Quem que estudou muito? Os alunos. Os alunos estudamos? Fica correto isso? Não. Então, quem que concorda com estudamos? Nós. Perfeito, nós. Só que aparece o nós? Não, ele está implícito, ele está escondido, mas eu sei quem é. Então, o oculto, o meu sujeito, ele estará escondido, mas eu saberei quem é esse sujeito. Diferente
diferente do indeterminado. Pela própria palavra indeterminado, eu não sei quem é, não determina. E esse é muito fácil, porque é apenas eu identificar o verbo. Se ele estiver na terceira pessoa mais o ser, eu não vou saber quem é que está realizando aquela ação. Precisa-se de voluntários. Quem precisa, eu não sei. Não sou eu, não somos nós. Quem? Não sei. Então, está escondido a terceira pessoa, que é o ele, mais o ser. Então, todas as vezes que esconder a terceira pessoa mais o ser, ele vai ser indeterminado. Da mesma maneira de quando esconder a terceira pessoa do plural. Dizem que vai chover. Quem diz? Você não sabe. Eles dizem. Então, escondeu a terceira pessoa do plural. Então, também é um sujeito indeterminado. Essa é a principal diferença do sujeito indeterminado para o sujeito oculto. O sujeito oculto, ele está escondido, mas eu sei quem é. É quando esconde eu, tu, ele, nós, vós. O indeterminado, ele está escondido também, mas eu não sei quem é. Ele não está determinado, que seria quando esconde a terceira pessoa do singular, que é o ele, mais o ser. Nesse caso, do precisa ser. E o segundo caso de sujeito indeterminado seria escondendo a terceira pessoa do plural. Dizem que vai chover. Eles dizem, não sei quem são eles, não sei quem são elas. Está indeterminado. Certo? E o último caso, que é o sujeito inexistente, ou seja, aquele caso em que o sujeito ele não existe na frase. E como eu vou saber que naquela frase não há um sujeito? Pelos verbos impessoais, como a própria palavra fala, impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito. E quais são os verbos que apresentam um sujeito inexistente? O primeiro deles são verbos como fenômeno da natureza. Choveu muito ontem. Okay? Choveu muito ontem, neste caso não tem sujeito. Por que não tem sujeito? Porque o verbo chover é um fenômeno da natureza, ele é um verbo impessoal. Um outro caso de sujeito inexistente que nós temos é o verbo fazer, referente a tempo e temperatura. Quando eu digo faz 40 graus em São Paulo, o verbo fazer está ligado a quê? Está ligado à temperatura ou a tempo. Faz 20 anos que não o vejo. O verbo fazer está ligado a tempo. Então, o verbo fazer ligado a tempo ou a temperatura não tem sujeito. Um outro verbo que mostra que o sujeito não existe, que há uma oração sem sujeito, seria o verbo haver com sentido de existir. Todas as vezes que eu consigo trocar o meu verbo haver pelo existir. Há nessa sala 10 cadeiras. Existem nessa sala 10 cadeiras. Consegui trocar o meu verbo haver pelo verbo existir, então essa oração, essa frase não tem sujeito. E o último caso de sujeito inexistente é o verbo ser, ligado a quê? Ligado a horas. São 3 horas. São 10 horas. Não tenho sujeito nessa frase, porque o verbo ser está ligado à hora. Espero que vocês tenham gostado dessa aula dos tipos de sujeito. Nós traremos na próxima um quiz. Espero que vocês consigam assistir para fixarem esses conceitos tão importantes e básicos, essenciais da nossa sintaxe. Começando por eles, entendendo de forma ampla, vocês não terão dificuldade em compreender posteriormente predicado, transitividade verbal, entre outros termos importantes da nossa sintaxe. Um beijo e até mais!